Sejam bem-vindos ao Esquadrinha na Quarta, crianças. Um novo formato aqui do Groselha on the Rocks. Alternando entre os meus vídeos de reviews e o vídeo de ensaio, eu queria fazer uma coisa um pouquinho mais leve para falar de edições da semana, ou seja, ao invés de avaliar arcos inteiros, que nem eu faço, avaliar encadernados, ou pelo menos um run mais longo de histórias, eu também queria falar um pouco das edições que saem durante a semana para falar desse gibis enquanto a pauta tá quente, né? Porque, tipo, a coisa que acabou de sair é uma coisa que, tipo, eu não sei se bombando seria a palavra, porque estamos falando de quadrinhos, nunca tá exatamente bombando, né? Mas se minha voz parecer um pouquinho diferente, não estranha, porque eu estou levemente gripado, eu estou me recuperando de uma gripe, mas eu já estou melhor, ok? Então, para começar, exatamente em virtude nesse meu estado de convalescência, eu peguei 5 quadrinhos para falar hoje e vamos na ordem do quanto eu gostei deles, o que não vai ser muito difícil porque, bom, vocês vão ver, mas em pelo menos 3 deles eu não gostei o suficiente para falar por mais do que segundos. Duvidam? Here we go. Marvel Unleashed, número 3. Eu vim para essa série empolgado porque eu adoro Pet Avengers. Eu já fiquei um pouquinho menos empolgado quando eu vi que eles mudaram a formação do time nos quadrinhos eu costumo dizer que, tipo, transmídia não faz bem nenhum para os quadrinhos. Não aumenta as vendas, não aumenta o número de olhos se focando nos gibis em si. E além de tudo, ocasionalmente, é raro isso acontecer na Marvel, isso acontece com mais frequência na DC, mas quando acontece é um saco afeta a própria dinâmica, a estrutura dos quadrinhos em si. Por exemplo, quando teve aquela série da Netflix dos Defensores, e eles mudaram a formação dos defensores nos quadrinhos para ser a mesma da série de TV, o que não haveria de ser um grande problema se não fosse o fato de que a formação dos defensores da Netflix é uma porcaria, né? Tipo, a formação original dos defensores você tem Doutor Estranho, Nuvem, Valkyria, Hulk, Surfista Prateado. Enquanto no caso dos defensores da Netflix é basicamente um bando de herói urbano, né? Naquela formação extremamente sem graça, Bendis style. Eu odeio as séries na Netflix, da Marvel. Bom, eu sei, eu odeio séries de super-heróis em geral, mas aquela ocupa um lugar significativamente baixo na minha preferência pessoal. Ou vocês lembram da vez em que, tipo, mudaram o visual, ainda que tenha sido só pra algumas histórias, mas mudaram o visual do Deathstroke pra parecer com o do ator que fazia o personagem na série do Arqueiro Verde? Jesus amado. Ou mais recentemente, quando mudaram a formação dos Thunderbolts para uma formação extremamente sem graça, que é por sua vez para ter a mesma cara da formação, se não me engano, seria do Bucky, do Capitão América. Eu não vejo, obviamente eu não vejo essas séries, então, mas foi o que eu ouvi o pessoal comentando. Então, só para dizer, transmídia quando afeta os quadrinhos raramente é pro bem, e esse é um exemplo clássico aqui. Então, mudaram a formação dos Pet Avengers para agora, ao invés do gatinho do Speedball, né? A gente tem aquele gato o Chewie, o gato da Capitã Marvel, que é um Flork, né? Um alienígena. Pelo menos ainda tem alguns personagens exclusivos dos quadrinhos que são muito legais, que nem o próprio Frog, né? O Sapo do Trovão. E o Bats, né? O cachorro fantasma do Doutor Estranho. Mas, anyway, essa edição em si eu achei apressada, eu achei meh. Não me impressionou o desenho, não me impressionou o texto, não me impressionou. Talvez ler o arco inteiro seja algo que melhore essa série, né? Inclusive, essa é a dinâmica das séries que eu vou analisar aqui no Esquadrinha da Quarta, que é basicamente são séries que ou eu tô muito ansioso ou eu não tenho empolgação nenhuma e portanto não tem problema em falar semanalmente, porque via de regra eu não gosto de ler gibi semana a semana, edição a edição por mês. Eu prefiro esperar acumular e ler arcos inteiros de uma pancada só. Mas nesse caso, como exceto por duas gibis que eu vou falar aqui, são edições que eu não tenho particular interesse, não tem problema, né? Essa é uma delas e de fato não é grandes coisas. Tal qual a próxima, que é Giant Robot Hellboy, com texto do Mike Mignola e arte do Duncan Fegredo. Arte bonita, o texto pelo menos até aqui é meh, mas assim, eu não vou dar notas para nenhum dos gibis que eu analiso aqui porque me parece bobagem
analisar uma história tendo só uma fração dela. É que nem querer, sabe, dar nota para um CD tendo só ouvido as duas primeiras faixas. Então, eu não vou atribuir as notas como eu normalmente faço nos outros vídeos do canal, mas preciso dizer, não fiquei muito impressionado. O que é difícil porque é o Hellboy e envolve robôs gigantes, o que já deveria ser só pela massa ver isso da coisa, sabe, maior do que a vida, mas não fiquei particularmente impressionado. Espero que as próximas edições desenvolvam a melhor ideia. É uma leitura extremamente rápida. É basicamente o Hellboy sendo raptado, a mente dele sendo acoplada num mecha, num Giant Hellboy, né? Uma outra personagem tentando roubar invadir um laboratório, enquanto aparentemente o Giant Hellboy tá lá para servir de distração para os kaijus da ilha em questão, e ele sai na porrada com um Godzilla, e o Godzilla manda ele pro chão em uma pancada só porque o Hellboy não faz ideia do que tá acontecendo. Tem um arremedo de premissa aqui que pode ser interessante, nem que seja pelo humor, mas vamos ver se isso é corroborado quando tiver mais material para poder ver isso sob uma perspectiva um pouco maior. Capitão Marvel número 1, de texto de Alyssa Wong e arte de Jan Bezler. Estabelece um novo status quo para personagem, mas meh. Legal que, tipo, agora ela tem uma dinâmica parecida com a do Capitão Marvel original, que é, tipo, ela tem uma identidade secreta, mas não é bem uma identidade fake, né? Que, tipo, ela alterna a posição dela com o outro usuário das Negabands, né? Que são aquelas pulseiras de poder do Capitão Marvel. A arte é ok. O texto... Nenhuma dessas primeiras edições me deixou particularmente impressionado. O que é uma pena, porque em tese essa é a função de uma edição número 1, né? Tipo, te pegar e apresentar a premissa básica da história e te prender ali, mas sei lá, pode ser que vire algo interessante. Eu normalmente tenho um carinho, ou tinha um carinho grande pelo gibi da Capitã Marvel. Eu era bem empolgado com a personagem, até o Bendis encostar a mão nela em Civil War 2 e desfazer quase todo o trampo que a Alicia DeConnick tinha feito em estabelecer a personagem, né? O Bendis foi lá em Civil War 2 e meio que transformou ela numa fascistoide racista. E desde então, o Al Ewing tinha feito um trampo pra, tipo, restabelecer a personagem, meio que fazer aquele acerto de contas, né? E desde então, todo mundo tem tentado restabelecer a personagem como alguém de primeira grandeza dentro do universo da Marvel. E vamos ver se essa vai ser a série que vai devolver ela para a posição que ela tinha inicialmente, né? Agora finalmente chegamos em duas séries que, tipo, essas sim me empolgaram bastante. A edição que saiu dessa semana do gibi da Miss Marvel, né? A número 3, roteiro de Iman Vellani e Sabir Perzada, e arte de Carlos Gomes e Adam Gorhan. Essa é uma série claramente que ainda tá procurando por chão, ainda tá procurando por identidade, porque você tem o status quo reinante da personagem anteriormente, né, como uma vingadora, uma inumana, e agora ela também é uma mutante, então você tá estabelecendo, ao mesmo tempo que ela tinha os poderes dela, mas tem aí a série, mais uma vez eu falando do Transmídia estragando um personagem, porque agora eles têm que adequar os poderes da personagem na série de TV, nos quadrinhos. Então, essa é claramente uma série que está procurando por uma identidade, e exatamente por isso eu achei interessante eles inserirem esse elemento metalinguisticamente na própria personagem, que tá ela própria. A história é uma grande desculpa para você ver a cabeça da Kamala por dentro, né? Para você ver os conflitos dela literalizados diante dos seus olhos. E eu achei isso premissa interessante, essas questões identitárias, né? Levanta algumas perguntas importantes, apesar de também ter uma puta cara de remenda editorial, né? De tipo, ser a série que alguém encomendou, né? Que o editorial da Marvel encomendou pra tipo, então, vamos restabelecer a personagem agora como uma mutante com esses poderes X. Isso posto, eu gosto de como isso está sendo feito. Eu acho que tem algo de especial que pode sair daí. Queria também ressaltar que, tipo, achei maneiro que na cabeça da Kamala o capitão é antimutante. O capitão tá puto com ela por ela assumir a posição mutante no mundo em que, tipo, Orc tá fazendo opinião pública contra os mutantes, né? Da atual era dos gibis krakoanos, né, dos gibis mutantes, né? O fim da era krakoana. Então, curioso. Interessante ver se isso vai ser um elemento que vai ser trabalhado no futuro da personagem, né?
Ou talvez até na percepção que... Porque ao mesmo tempo a gente tem um Kenny Avengers, né? Trabalhando exatamente como os Vingadores estão lidando com a questão mutante, que é sempre uma coisa que as pessoas sempre vão cheia de dedos, né? Porque não nos esqueçamos que os Vingadores são a polícia do universo Marvel, então como as autoridades, é meio que como os poderes que valem interpretam essas questões, e considerando a causa mutante como uma gigantesca metáfora minoritária, como é que você equilibra as duas coisas, né? Nunca nos esqueçamos da primeira encarnação de Uncanny Avengers, que tem aquele lendário momento do discurso do Alex Summer a respeito da palavra M, né, the M-word, que é um dos momentos mais constrangedores da história, né, dos quadrinhos da Marvel. Eu fiquei empolgado. Esse é um gibi que realmente me deixou curioso em ver as próximas edições. E por fim, Uncanny Spider-Man número 2, com texto de Cy Spurrier e arte do Lee Garbett. Eu tô meio atrasado com coisas do Spurrier, faz tempo que eu não lia Realm of X. Eu gosto muito de Spurrier, eu acho ele um dos melhores escritores da atual era dos gibis mutantes, mas novamente, como eu disse, eu prefiro esperar os arcos acumularem para ler tudo, né? Então eu tava esperando ver bastante coisa desse The End of X, né? The Fall of X, para daí poder ler tudo de uma vez. Isso me deixa ligeiramente atrasado em termos de leituras. Mas Uncanny Spider-Man é uma premissa legal demais pra eu simplesmente deixar acumular e eu não conseguir. Tem tudo que faz o Noturno um personagem fascinante, né? Aquela coisa swashbuckling, né? O espírito de capa e espada, a coisa meio Errol Flynn dele, né? Ao mesmo tempo a incapacidade de não conseguir não flertar com qualquer fêmea que se move diante dele, que é o caso da Silver Sable. Além da tendência do Kurt, mesmo nas condições mais sinistras, ele sempre enxerga o melhor das pessoas ao seu redor, né? É tipo essa coisa esse paradoxo do demônio de bom coração que sempre teve no cerne do personagem. E que bom que o Spurrier nunca perdeu isso de vista, né? A respeito dele. A gente sabe que esse período do Kurt como Homem-Aranha não vai durar, né? A gente sabe que, tipo, tá com... A gente já sabe que ano que vem vai ter mudança no editorial mutante, então grandes probabilidades que eles restabeleçam os mutantes na estaca zero, naquele nível mais básico que todo mundo conhece, dos mutantes como temidos e odiados, porque, novamente, o efeito do transmídia precisa restabelecer eles para poder eles estarem num estado de tábula rasa para os filmes que a Marvel vai inevitavelmente fazer, porque essa é uma vaca que eles vão querer milcar até a morte, né? Então a gente sabe que esse período do Kurt como Homem-Aranha não vai durar, mas mesmo assim eu diria que isso promete ser um lendário e que tanto fãs do Homem-Aranha quanto fãs dos mutantes vão guardar num lugar especial, sabe, na memória. Also, aquela ceninha da mística no começo, é impressão minha ou o Spurrier tá plantando sementes que vão restabelecer o negócio da paternidade da mística com o Noturno, né? Porque todo mundo sabe daquela história de que o Chris Claremont ele queria que a mística não fosse a mãe do Noturno, que a mística fosse o pai. O Noturno teria sido concebido por meios naturais, né? Numa relação entre a mística e a Sina. A mística teria tomado a forma de um homem e aí eles teriam feito, vocês sabem o que, né? Aquela história das abelhinhas e tal. E aí a Destiny, né? Ela teria concebido o Kurt por meios naturais. Deixemos assim. Depois, nos anos 2000, né, teve aquela história, a famosa Draco, que estabeleceu que, na verdade, a Mística é a mãe, porque o próprio editorial da Marvel tinha dito não, né, isso pro Claremont nos anos 80. Aí, recentemente, né, 2000, o Chuck Austin teve aquela que eu considero uma das piores histórias ever dos mutantes, que é Draco, que estabelece que o Noturno é filho de um demônio, o Azazel, com a Mística, né? Numa das piores ideias já concebidas nos quadrinhos. Mas a gente sempre ficou isso com o pé atrás, porque ele é um demônio, então ele poderia estar simplesmente mentindo. Então, por que não aproveitar isso para desfazer essa bobagem e talvez lançar sombras de novo a respeito das origens do Noturno? E aparentemente, não sei se eu que tô lendo demais, mas tem potencial disso, e se for o caso, tomara. Anyway, Uncanny Spider-Man, puta gibi legal. É isso, crianças. Espero que vocês gostem desse formato aqui de reviews. Eu vou tentar manter toda semana um. Nos vemos semana que vem. Too sweet. Assim, se puderem, mandem pra minha caixa postal inexistente, né? Pra minha caixa postal hipotética, mas
Mandem antitérmicos, antigripais e sabe, xaropes expectorantes, porque tá complicado aqui. Então, saudações distantes, porque eu não quero infectar vocês, crianças. Relativamente sweet. Bah.